Livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Amém? Acharam? Romanos, capítulo 13. Acompanhe aí na sua Bíblia. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Amém? Podem sentar. Esse texto tem para nós dois princípios de Deus que nós precisamos entender, absorver para a nossa vida. Essa palavra, ela é muito pesada se nós pararmos para analisar. Se você pegar aqui no versículo 1, o primeiro versículo, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Essa primeira parte, a parte A desse versículo, ela é, se pararmos para analisar, difícil, mas se nós nos esforçarmos até que dá para dar um jeitinho e conseguirmos vencer e obedecer essa palavra. Agora vem a parte B, que aqui sim ainda vem um peso maior em cima dessa palavra. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Há uma ordem de Deus. Hoje em dia, nós precisamos ficar atento a essa palavra. Todas as autoridades são todas as autoridades. Principalmente nesse período em que estamos vivendo, eu sei que a gente perde muitas vezes o norte, e nós somos muitas vezes levados por tudo que está acontecendo, e às vezes nos exaltamos até em tom, em palavras, mas precisamos entender que Deus zela pela sua palavra. Imaginem e parem um pouquinho para imaginar a igreja na Venezuela lendo e tomando posse dessa palavra. Os nossos irmãos em Cristo, aquela irmã que esteve conosco aqui, pastores, igreja viva lá na Venezuela, com tudo que está acontecendo, se aqui estamos passando por problemas, haja vista lá. Imagina a igreja na Síria, hoje, lendo esta palavra. Então, meus irmãos, nós vamos entender e tomar posse, porque muitas vezes nós quebramos o princípio de Deus na nossa vida, e nós vamos estar orando e pedindo, e Deus vai nos capacitar a realmente aplicar na nossa vida aquilo que vem da sua palavra. E o próximo versículo, o versículo 2, diz: por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a... Olha o peso disso, meus irmãos. Resistir às autoridades é resistir à ordenação de Deus. Quando um policial nos pede para parar, você não está obedecendo a pessoa em si, você está obedecendo aquilo que ele está representando, a ordem que está sobre ele como autoridade. Isso no natural. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender, e aqui há dois princípios de Deus que nós precisamos entender. Primeiro, submissão às autoridades, todas as autoridades. E precisamos entender também o segundo princípio, que está ligado intimamente a esse, que é obedecer a palavra de Deus. Submissão às autoridades e obedecer a palavra do Senhor, a palavra de Deus.
Nós precisamos trazer essa verdade para a nossa vida. Hoje é dia de estudo e nós precisamos entender, e eu quero pegar aqui na Bíblia, na palavra, algo que é relatado no Antigo Testamento, mas que serve para nós, o princípio de Deus para nos nortear e andarmos naquilo que Deus tem para nós. Quando nós falamos de obedecer à autoridade, é muito difícil, porque hoje em dia eles têm ensinado justamente ao contrário, a desobedecer em tudo e em todas as coisas. É mentira ou é verdade? Professores, não precisam obedecer. Diretores não precisam obedecer. Qualquer autoridade. Hoje em dia os policiais têm dificuldade, porque ninguém obedece mais. Quando eu era pequeno, na hora que parava um carro da polícia, mesmo sem saber, eu ficava até quietinho, até para respirar. Hoje em dia falta passar por cima do policial, atropelá-lo e não estão nem aí, porque estão quebrando os princípios de Deus, e atrás disso vem as ordenanças e as bênçãos de Deus que estão linkadas a isso. E muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus por quebrar esse primeiro princípio. Hoje, quando nós conversamos, por exemplo, com alguém que é militar, é muito mais fácil, porque eles entendem esse princípio, porque eles foram criados nesse princípio e educados nesse princípio. Um militar não tem problema nenhum em respeitar autoridades superiores, em bater continência. Amém, igreja? Porque se ele não fizer, vai preso, né? Se ele não fizer, é assim, né, Alex? Moisés? Então, é interessantíssimo isso, mas é princípio de Deus. O respeito. Como que ficaria a questão militar se não houvesse esse princípio aplicado? Você já pensou? Como que você controlaria um batalhão se não houvesse esse princípio aplicado na íntegra? Agora Deus quer que nós venhamos a usufruir também dessa bênção na nossa vida, porque esse princípio é de Deus. Amém, meus irmãos? Agora vamos pegar na palavra, hoje é dia de estudo. Pega lá comigo, vamos em Gênesis, lá no começo. Marca aqui, depois nós voltaremos. Rapidinho, precisamos entender esse princípio. Capítulo 28 de Gênesis. Tenho aqui um relato, e esse relato é importante, porque hoje à tarde eu fiquei pensando como que eu poderia passar para a igreja a questão desse princípio, que hoje em dia está sendo deturpado no meio do povo de Deus. Está sendo deturpado de todas as maneiras. Nós tivemos a colação de grau da minha filha na segunda-feira à noite, e fomos lá, participamos, ótimo, a colação de graus da Laís, terminou o 3º ano, mas eu fiquei boquiaberto, porque às vezes a gente fica meio distante do mundão. Eu fiquei boquiaberto. A falta de respeito de todos, a falta de respeito com as pessoas, falta de respeito com as autoridades que estavam ali presentes. E depois, no final, o rolo que deu, eu fiquei até uma altura lá na festa, depois fui embora, porque eu falei, não, isso aqui não tem condições não, amém, participei, ótimo, maravilha e tal, vou embora porque eu não consigo. Mas se você for ver, no final teve um aluno lá que pegou um carro e saiu atropelando o segurança, bateu em vários carros, e todo mundo acha isso meio normal, acontece. A hora que eu estava saindo, eu conversei com as pessoas que estavam organizando a festa. Eu falei, poxa vida, até que está dando alguns probleminhas, tal, mas o senhor não sabe o quanto é difícil. E o povo perde a noção de tudo. Quando eu estava sentado durante a cerimônia oficial, tinha um senhor na minha frente, e ele conversando com outro, conversou um pouco comigo, nós aguardando o início e tal, e o tom de voz, a maneira de falar, eu falei, gente, que maravilha, que homem, que pessoa, e conversamos, trocamos ideia ali. Depois na festa, ele sentou numa mesa ao lado. A hora que eu vi aquele cara rebolando, tirou o paletó, começou a virar, e não sei o que, isso e aquilo, regaçou as mangas.
Não pode ser, é o mesmo. Aquele que estava sentado agora e pouco lá na minha frente. Um senhor todo respeitoso, falando, discutindo a respeito do nosso país, a respeito da educação no Brasil. De repente, meia hora depois, eu olhei ele balançando aqueles cachinhos dele lá, aquelas coisas assim, dançando. Eu falei, não é possível, não é a mesma pessoa. E depois, quando falam que nós nos alegramos no Senhor, nós cantamos a Deus, somos censurados. E eu comecei a olhar aquele povo e falei, misericórdia, onde estou? Quem sou eu? Toda a autoridade foi instituída por Deus. E vamos aprender aqui no capítulo 28, esses princípios sendo aplicados na íntegra e que Deus quer que nós venhamos aplicar na nossa vida. Olha que interessante, capítulo 28. Isaque chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe dizendo, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Amém, meus irmãos? Olha aqui o princípio de autoridade. Então Isaque chama o seu filho Jacó, e aqui ele dá uma ordem, ele fala como autoridade sobre o seu filho. Ele fala, olha, você não vai tomar nenhuma das mulheres daqui desse local. Você não vai pegar nenhuma dessas moças que estão aqui. Você não vê nessa passagem Jacó discutir, questionar. Você não vê aqui nessa passagem Jacó, moço, naquela idade. Podia ser que ele tivesse de olho numa das meninas que estudou com ele na sala. Ele tivesse ali, né, como é normal. Mas ele não questionou nada, porque Jacó, ele foi abençoado pelo seu pai Isaque, e ele sabia do princípio. Então aqui o primeiro passo, o primeiro ponto, a autoridade, e ele obedecendo e sendo submisso ao que o seu pai disse, aquilo que o seu pai colocou. Ele não questionou, ele não perguntou, ele não debateu, ele simplesmente ouviu, e ele sabia que o seu pai estava falando. E eu não imagino aqui que ele tenha aqui dentro o negócio já ter entrado assim, de maneira perfeita, fluido assim. Eu imagino que não. Ele era um jovem, ele devia ter lá as suas moças que devia estar olhando, alguma coisa assim, como é da época e do período. Porém, o primeiro passo está sendo implantado aqui. Agora vamos continuar. Olha agora, versículo 3. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi para Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Amém, meus irmãos? O primeiro ponto, a questão da submissão e da autoridade. O seu pai, como autoridade, chama o filho e dá a ele uma ordem. Agora vem a segunda parte, a declaração da bênção, a palavra de Deus. Agora, Isaque fala ao seu filho Jacó a bênção que foi prometida ao seu pai Abraão, que está lá no livro de Gênesis, alguns capítulos anteriores, que todos os povos, nações e línguas seriam abençoados através dele. E ele determina esta bênção, mas essa bênção estava condicionada à submissão da autoridade e à obediência à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E mais uma vez, nós não vemos momento nenhum Jacó questionar. Nós não vemos Jacó falar assim, olha, eu entrei na internet, olha, esse negócio de casar só com a mulher dela, isso aí está fora. Não,
que é isso? Eu faço parte da aliança. Uma vez da aliança, sempre da aliança. Acabou. Uma vez da aliança, eu sou da aliança. Eu já vi na internet, tem um outro patriarca lá, e aquele patriarca fulano de tal, que é de outro lugar, ele também fala uma outra coisa. Ele está falando o seguinte, ele está falando que eu posso casar com qualquer mulher, do jeito que eu quiser, porque eu estou debaixo da aliança e da promessa, e ponto final. Eu faço parte da aliança que o meu avô Abraão fez, e isso, olha, não está com nada. Ele não falou isso, ele não questionou, ele não foi atrás, porque nós temos que entender a questão do princípio da autoridade. Se eu estou no Brasil, não adianta eu querer seguir o que o Barack Obama está falando. Você gosta ou não, nós temos a Dilma. Se eu estou no estado de São Paulo, tem um governador no estado de São Paulo. Você gosta ou não? Se você está em Franca, tem um prefeito em Franca. Você goste ou não? Se você está em determinada igreja, tem um pastor, tem uma liderança. Você goste ou não? E hoje tem sido lançado, pulverizado, fazer com que as pessoas percam a bênção de Deus. A palavra e a promessa vem depois que eu estou debaixo de uma autoridade usada por Deus. Se ela errou, falhou, está errando, aí, meu filho, é ela com Deus, e Deus vai tratar isso. Mas eu preciso entender que o primeiro passo está linkado a isso. É fácil eu ser pastor itinerante, porque eu vou, prego aqui, prego lá, prego para cá, prego para lá, e olho, tal, tchau, muito, faço o povo chorar, tchau. Agora você pastorear e cuidar, e estar todo momento junto, capacitando, preparando, isso eu já ensinei, agora preciso ensinar isso, procurando com Deus, olha, precisa mais isso, mais aquilo, Deus me auxilia, Deus me prepara, porque não é eu preparar uma única palavra, e eu posso repeti-la quantas vezes for, porque muda o público. Não, o público é o mesmo, e eu preciso me preparar e passar aquilo que eles precisam, respeitando ao Deus que eu sirvo. E hoje em dia, está aí uma barbárie, e esse primeiro princípio tem sido quebrado, e a consequência tem atingido o povo, porque as palavras e as promessas de Deus estão aí, porém não acontecem. Por quê? Porque eu escolho quem eu quero obedecer, e é muito bom eu escolher aquele que está lá na internet, que ele não está me vendo, eu não estou vendo ele não vai me cobrar, não vai pegar no meu pé. Para que eu tenho que seguir o pastor Maurício, tem que estar aqui junto com ele, que ele pega no meu pé, liga, cobra, tem líder, vai atrás, por que eu não fui, por que aconteceu? É muito melhor eu pegar e escolher, isso eu quero, isso não, isso aqui é bom para mim, isso eu jogo fora. E eu não tenho que dar satisfação para ninguém, não tenho que dar reconhecimento para ninguém. Que maravilha! Maravilha nada. Você está quebrando um princípio de Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Amém, meus irmãos? E aqui nós vemos que Jacó obedeceu. Ele não questionou, ele não ficou levantando dúvidas, ele não falou isso, aquilo. Pode ser que aqui dentro tenha realmente um negócio ali pegado fogo. É porque eu não entendo os princípios de Deus no momento em que Deus passa para mim. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos. Você crê nisso, meu irmão? E Deus vai fazer revelar-se através daquele que Ele colocou para cuidar de você. Pastor, eu sou abençoado, eu tenho o Espírito Santo, Deus fala comigo. Amém, eu creio, Deus fala com você e também fala através daquele que Deus colocou para cuidar, para administrar, para fazer com que a palavra venha a ocorrer, para que as coisas não virem uma bagunça. E aqui nós vemos os dois princípios de Deus sendo estabelecidos, e na íntegra sendo observados. Agora olha que interessante. É interessante a gente olhar, porque fala assim, e daí Jacó obedeceu. E nesse versículo 5, vamos ler novamente. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi para Padã Arã, a Labão, filho de Betuel. Então Jacó falou, deu a ordem, você não vai casar com as mulheres daqui, e você vai para Padã Arã, tá bom? Tá. Bom, tá. Mas é que nós precisamos entender, volta um pouquinho, eu gosto dos detalhes da palavra. Volta um pouquinho na sua Bíblia, vamos aqui no capítulo 25.
Olha só, nós precisamos entender quem era Jacó na ordem do dia. No capítulo 25, o versículo 27, olha que interessante. Acharam aí? Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Esaú era caçador, Esaú era homem do campo, Esaú estava acostumado. Meu irmão, caçador, ele vai atrás da caça. É diferente de um criador. É diferente de uma pessoa que cria um boi. O boi está ali confinado, preso. Caçador não, ele sai atrás da caça. E ele era perito na caça, ele era perito no campo. Ou seja, para ele andar no campo, sair, ir para cá, voltar para lá, dar a volta para cá e chegar em casa de novo, era fácil. Agora olhe o perfil de Jacó. Vamos ler de novo? Homem pacato, tem aí umas traduções, sossegado, habitava em tendas. Vamos fazer uma analogia aqui com a questão militar. Hoje estamos meio na questão militar. Esaú era a tropa de elite, paraquedista, passou em tudo, ele passava em todos os testes. É paraquedismo, sobrevivência na selva, sei lá mais o que, e tudo aquilo, fazia os exercícios, ele era o cara, ele era a tropa de elite. Jacó trabalhava no escritório, atendia telefone, digitava, sim, seu nome? O cadastro, pois não, tá. Olha a diferença dos dois. Um homem sossegado, um homem que vivia nas tendas, ele cuidava ali dos animais. Se o pai dele ou a mãe dele falasse assim: Jacó, vai comprar pão na esquina, ele se perdia. Ele ia na farmácia, já não sabia mais voltar em casa. Eu estou aqui mostrando para vocês o perfil de cada um. E de repente o seu pai chega para ele e fala assim: olha, você não vai namorar aqui, você não vai casar. Ai pai, mas tem aquela menina que eu achei engraçadinha, que estudou comigo ali, fez o colegial e tal. Nina não. Tá bom, como é que é? Você vai para Harã. Harã? Meu irmão, hoje em dia, eu fiz questão hoje à tarde, entrei no Google, Berseba até Harã, 750 quilômetros. Põe no mapa rapidinho para nós aqui. Eu peguei no mapa lá. Visitantes sejam bem-vindos. Amém? Aí, está meio pequenininho, mas dá para ver. Aquelas bolinhas do lado esquerdo, perto de onde está escrito Israel, a última bolinha de baixo ali, perto do Mar Morto, Berseba. Hoje, próximo àquela cidade de Davi, chamada Belém, ali, naquele tempo chamava-se Berseba. Harã, lá em cima, nascente do rio Eufrates, está vendo lá em cima, gente? Então de Berseba até Harã, 750 quilômetros. Eu coloquei no Google, pus lá, e dá para ir até lá, até aquele local. Quanto que é? 750 quilômetros. Meu irmão, para quem era ratinho de computador, branquelo, não tomava sol, não saía de casa, de repente o seu pai fala assim: olha, você não vai namorar com as meninas daqui não, você vai para Harã. Amém? Olha só a distância. Então você vê aqui já que ele teve que enfrentar. E muitas vezes Deus usa, porque eu quero falar para você aqui, meu irmão, por que existe a questão de autoridade na minha vida? Por que Deus tem colocado se eu tenho o Espírito Santo? Por que há isso tudo, pastor? Por que isso? Porque eu posso muito bem ouvir a Deus. Porque Deus conhece a cada um de nós. Nós somos homens e nós temos a tendência de estagnação. Nós temos a tendência do comodismo. E se Deus chegasse e falasse, poderia muito bem ter falado com Jacó. Falar: olha, você vai para Harã. Ele fala: não, muito difícil, para mim não dá e tal. E nós temos essa tendência, porque se Deus fala conosco, agora quando há uma autoridade, e essa autoridade visível, que Deus colocou, palpável, eu tenho que dar satisfação, aí sim, a coisa muda de figura. Amém, meus irmãos? Então toma cuidado com esses princípios que estão sendo lançados aí.
Toma cuidado, porque isso vai fazer quebrar a bênção de Deus que tem para a sua vida. Por isso que toda autoridade foi instituída por Deus. Ele podia muito bem ter falado direto com Jacó: vai para lá, Jacó. Deus falar direto com ele. Só que dificilmente ele iria. Agora, se tem uma autoridade em cima, imagina a cena. Ele sai de frente, friso meu, amém, meus irmãos? Homem como todos nós somos, sujeito às mesmas paixões que qualquer um de nós. E chegasse para você, hoje, aqui em Franca: olha, eu quero que você vá agora para Curitiba, a pé. Nada de pegar o busão, avião, carro. Não, você vai sair daqui e você vai para Curitiba. Deus chamou você. Olha, Deus te deu uma visão. Você vai ser usado poderosamente lá em Curitiba. Você vai para lá. Meu filho vai falar assim: puxa, está um vento aqui. Não foi isso que Deus falou comigo. Não é Curitiba. Eu devo ter entendido errado. Eu acho que falou Sertãozinho, mais perto. Eu acho que falou outra coisa. Não, vou mudar. Agora, se tem uma autoridade e Deus fala no seu coração, e a palavra vem, e a autoridade fala assim: olha, Deus está confirmando, você tem que ir para Curitiba. E essa autoridade vai ficar no teu pé. Já foi, arrumou as coisas, cadê a mala? Pôs desodorante, a pé, vai suar, prepara, cadê? Daqui a pouco no outro dia passa de novo, está tudo preparado. É claro que é assim, meu irmão, porque Deus conhece que nós somos comodistas. Nós temos a tendência de ficar estagnados, e é por isso que vem a bênção, e a bênção, antes da bênção, vem sempre a palavra de Deus manifesta pela autoridade, para que nós venhamos a obedecer. E esse é o primeiro princípio de Deus. É aquilo que sempre eu falo aqui, sei que tem gente careca de me ouvir: o abecedário de Deus. Como que é? Obedecer. Quando nós queremos andar naquilo que Deus tem, primeira coisa, obedecer. E o inimigo faz de tudo para que você não obedeça. Por isso que quer quebrar esses princípios. Agora vem um outro ponto. Toma cuidado com o segundo ponto. Olha só, vamos voltar lá. Vocês viram como que era a questão de Jacó, o seu perfil, que não estava no Facebook, esse perfil era dele, amém? Capítulo 28 de novo. Então nós vemos que ele pegou, determinou, o pai falou, é autoridade: eu vou então procurar uma noiva, uma namorada lá em Harã. Agora, versículo 6, capítulo 28, versículo 6, acompanhe comigo. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar uma mulher para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo, fala assim, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, fora para Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Quando você se propõe a obedecer a Deus, através das autoridades que Deus institui, você incomoda aqueles que não obedecem. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Quando você se propõe a obedecer, você incomoda aqueles que não obedecem. E aqueles que não obedecem farão de tudo para tentar te desviar. Quer que eu resuma isso aqui? Quando Isaque terminou de falar com Jacó, Jacó falou: puxa, tem que ir para lá, mesmo com medo, sem saber andar, sem GPS, mas vou ter que confiar, vou ter que mostrar para o meu pai que eu obedeço a ele. Enquanto ele estava preparando, colocando as coisas em cima da mula, preparando tudo, como na palavra diz que ele levou pouquíssimas coisas, mas levou. Enquanto ele estava preparando, o seu irmão já ouviu. Ele tinha ouvido toda a história. E o que ele fez? Ele fez justamente ao contrário.
Meu irmão, ele saiu e pegou todas as mulheres, pegou todas aquelas que o pai dele falou que era para o seu irmão não pegar, e desfilava na frente. Ele ia para lá com a Zerafina, depois voltava com a Genoveva. Olha o que eu estou aqui, ganhei mais essa. Daqui a pouco voltava com outra. Justamente para quê? Para tentar minar a obediência que Jacó estava determinado a fazer. Quando você se propõe a obedecer aquilo que Deus tem colocado na sua vida, meu irmão, não se preocupe, vai ter um monte de gente falando pataquada, vai ter um monte de gente lançando coisa, vão armar laços de todo jeito, vão fazer com que você desvie, vão fazer com que, olha, é muito mais gostoso aqui, olha, essas meninas aqui são muito mais bonitas do que as meninas de Arã. Eu fico imaginando que Esaú ainda chegava e falava para ele: você vai mesmo para Arã? Vou. Toma cuidado. O que foi? Última notícia que eu recebi de lá. As meninas lá são desdentadas, descabeladas, manca. Olha o que você está perdendo aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Seu balanço parece as ondas do mar. Olha só. Você tem certeza que você vai para lá? Já viu o sotaque de quem mora em Padã Arã? Porta. Já viu como é que é? Não, fica aqui com a gente. Meu irmão, preste atenção na palavra de Deus. O Senhor está mostrando e revelando a nós que os princípios devem ser obedecidos, e nós temos que tomar cuidado. É nesse momento em que você se propõe a obedecer que aparecem os falsos amigos, aparecem todos aqueles tentando minar, tentando te levar, tentando fazer com que você esteja errando, tentando mostrar o errado, tentando fazer com que você esteja, você está perdendo tempo, você está indo para o caminho errado. O inimigo é mestre em fazer isso. Mas continue firme nos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Lembre que ele colocou: eu vou para Arã. Mesmo com toda a dificuldade, ele saiu da casa do seu pai, da tenda do seu pai, determinado: eu vou para Arã. Estou na ordem, estou caminhando na obediência. E quando nós fazemos isso, meu irmão, a bênção de Deus é completa na sua vida. Amém? Você crê nisso? Mesmo com todos os encalços, com todos os problemas. O que Paulo disse? Combati o bom combate e fiquei no meio do caminho. Foi isso que ele falou? Combati o bom combate e terminei a carreira. Olha, guarda esse princípio no seu coração. Quando nós estamos colocando os princípios de Deus na minha vida, olha, eu obedeço às autoridades, eu obedeço à palavra de Deus, eu obedeço à promessa do Senhor. Meu irmão, você vai chegar no final. Amém, meu irmão? Você vai chegar no final. É aquilo que Deus determinou, você vai chegar no final, porque Deus é o maior responsável e aquele que mais deseja ver a sua vitória em todas as coisas. Mas a crise. Eu achei lindo um irmão falar. Um dia ele fora. Pô, a crise. Agora complicou. Porque é o presidente da república, a presidente da república, o presidente do senado, porque está tudo embutido, porque isso, porque aquilo, porque não tem, se foge daqui, cai para lá, aí a crise está chegando e o país está ficando complicado, a crise está aumentando. Aí virou para o irmãozinho que estava ali: o que você acha dessa crise? Você não está preocupado? Ele falou: decidi não participar. Gente, eu achei o máximo. Eu queria ter gravado. Glória, olha só que resposta. Decidi não participar. Não tem nada a ver com isso. O meu reino não é desse mundo. Amém, meus irmãos? Vou combater o bom combate, vou seguir a minha carreira, mas decidi não vou participar. Não vou participar. Estou fora, vazei, fui. Não, isso não é comigo não. Estou aqui, mas eu sou o embaixador aqui nesse lugar, e o reino que eu represento não é daqui. Amém, meus irmãos? Então vamos, olha só agora
o desfecho. Olha só o final. Versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Amém? Ele venceu todo o intento do maligno. Ele venceu toda a investida do seu irmão Esaú. Ele conseguiu, ele venceu. Ele saiu de Berseba e foi para Harã. Aqui não está falando que ele já chegou em Harã. Ele foi para Harã. Ele foi pelo seu destino. Meu irmão, nós temos alvo da soberana vocação em Cristo Jesus para as nossas vidas. Você crê nisso? Então obedeça, e Deus vai fazer com toda a palavra, toda a promessa se realize, porque primeiro ele obedeceu a ordem do seu pai, a autoridade na sua vida, e depois ele sabia que aquela palavra e aquela promessa, que era a bênção do Senhor estar com ele, e ele seria próspero, e se geraria muitos para a salvação. Ele sabia que isso ia acontecer. Que jeito? Não sei. Jacó pensava. E olha só que interessante. Versículo 11. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-o de travesseiro, deitou-se ali para dormir. Primeiro dia de caminhada. Primeiro dia de caminhada. Sem GPS. Nunca tinha saído de casa. É claro que eu imagino que esse primeiro dia de caminhada, meu irmão, eu imagino a cena. Ele andando, primeiro ele enfrentou no natural o seu irmão, fazendo ali, 1001 maracutaia para fazê-lo desviar da obediência. Agora ele andando naquele deserto, andando naquele caminho, indo na direção da palavra de Deus, da promessa do Senhor, e o diabo sussurrando no ouvido dele. Coisa que só acontece com ele. Tá? Você não vai conseguir. Lembra aquela vez que você foi comprar pão? Se perdeu? Saiu de manhã para comprar pão e chegou 6 horas da tarde. Se comprar pão na esquina você se perdeu, você acha que vai conseguir? Você não vai conseguir. Seu irmão? Sim, é caçador. Sabe enfrentar as feras do campo. Primeira coisa, aí vai aparecer uma cilada, vai aparecer uma fera, você vai perder. Você não vai conseguir, você não terá êxito, você vai ser um derrotado, você vai para trás. Se prepara, porque você vai voltar com uma mão para frente e outra para trás. Se não morrer nesse deserto e as aves do céu não vierem comer a sua carcaça. Nossa, tem gente que está chorando. Calma, não foi isso que aconteceu. Mas vocês acham que não foi assim? Provavelmente foi assim. Por quê? Porque hoje, quando nós determinamos seguir aquilo que Deus ordena, através daqueles que colocam para a gente, e vamos no rumo da palavra do Senhor e da promessa de Deus, a hora que você começa a caminhar, meu irmão, vem o diabo buzinar na sua cabeça, no seu ouvido. É mentira ou é verdade? Vem buzinando, você é um perdedor, você já perdeu uma vez, você já faliu uma vez, vai falir de novo, você já errou uma vez, vai errar de novo, porque você já caiu, vai cair de novo, e vem buzinando. Obviamente que foi isso que aconteceu nesse primeiro dia, porém, há uma parada. Há uma parada. Chegou a noite, imagina, primeiro dia de caminhada, nunca tinha saído de casa, perdidão, na primeira noite. Que situação, a hora que o sol se pôs. Aí ele pega um travesseiro de Deus. Uma vez eu dei uma palavra aqui do travesseiro de Deus. Amém? Depois isso não vamos entrar hoje. Outro dia eu falo de novo do travesseiro de Deus. Olha que travesseirinho da NASA. Tem gente que, que gostoso aquele travesseiro da NASA, que você aperta assim, solta, fica a marca da mão, coisa gostosa. Olha o travesseiro de Deus. Tomando uma das pedras daquele lugar, fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir, e sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu darei a ti e a tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho dito. Amém, meus irmãos? Olha os detalhes da palavra. Ele coloca ali o travesseiro, de repente ele vê o link com o céu. Ali, aquele local. Então, primeiro dia de caminhada, meu irmão, foi dificílimo para ele. O início daquilo que Deus tem proposto para você é difícil, meu irmão. O início, o teu primeiro passo, o começo, não é fácil. Primeiro, você vai ter resistência daqueles que te cercam. Segundo, o inimigo vai buzinar no seu ouvido e fazer com que você desanime, que volte, retroceda. Mas a primeira parada, Deus está te esperando. Amém, meus irmãos? Na primeira parada, Deus está te esperando. Cutuca o seu irmão, está só fazendo a primeira parada, Deus está te esperando. Amém? Na primeira parada, não tem nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Ele estava ali, eu imagino o Pai olhando, o Espírito Santo do lado, Jesus do outro. E aí, já veio? Ainda não. Mas ele vem. Dá mais uma olhada. O Espírito Santo, você que é mais fácil, dá uma voada aí. Olha por cima. Eu vejo uma poeirinha lá na frente. Glória, está chegando. Está vindo. Mas tem um capetão atrás dele lá, buzinando na orelha dele. Não, mas ele vai conseguir. Porque eu estou esperando. Na primeira parada, Deus está te esperando. Amém, meus irmãos? Guarda isso no seu coração. A primeira parada, Deus estava ali. E ali se cumpriu a promessa que a autoridade, o seu pai, tinha declarado através da palavra. Deus confirmou: você venceu. Você obedeceu. Você creu no que foi dito. E agora, eu vou dizer: você será uma grande nação. A sua descendência será como o pó da terra. E nós estamos nessa, amém, meu irmão? Ali nesse primeiro lugar, quer ver só? Põe de novo o mapa, fazendo um favor. Quer ver o tanto que ele andou? Olha que maravilha. Está vendo? Ali, Betsaida, né? Berseba, a bolinha bem debaixo. Aí tem uma segunda bolinha em cima, chama Hebron. E depois está ali Betel, que é Jerusalém. Sabe quanto que ele tinha andado nesse dia? Dali de Berseba até lá em cima, eu entrei no mapa, até lá em cima em Harã era 750 quilômetros. Sabe quanto que ele tinha andado? 18. Primeiro dia, 18 quilômetros. O arranque, o começo, a quebra da inércia é o mais difícil, meu irmão. Depois vai o mover de Deus. Tanto que aqui narra esse primeiro dia, a primeira parada dele. E na primeira parada Deus está te esperando. Amém, igreja? Na primeira parada Deus está lá te aguardando para falar para você e confirmar no seu coração: olha, a promessa que foi feita para a sua vida, eu estou aqui para selar. Eu estou te aguardando aqui para selar. Tanto que o restante, até chegar em Harã, o restante dos 750 quilômetros, não é nem narrado na Bíblia, porque ele já foi que foi. Falou: agora eu vou. Agora não tem capeta que segure. Agora não vai ter nada que segure. Agora não tenho mais medo. Com GPS, sem GPS. Olha, se eu fui de escritório ou se eu fui do que for, eu vou, porque agora eu senti que Deus está comigo. Amém, meu irmão? E eu quero declarar que você vai tomar posse dessa palavra para a sua vida. Haverá sim, sempre autoridades na sua vida para fazer com que a palavra seja edificada no seu coração. E você vai caminhar na promessa no início, mas na primeira parada, Deus vai estar lá com você.
Meu filho, vai te dar visão. Você vai ver anjo subindo e descendo. Meu irmão, no contexto aqui, era para ele ter pesadelo. Era para ele não dormir à noite. Provavelmente ele tinha levado no meio da bagagem dele um monte de raminho de erva cidreira. Para poder ali tomar, não sei o que, não sei, não vou conseguir dormir, nunca fiquei fora de casa, uma primeira noite fora de casa. Na primeira parada, Deus te fortalece. Amém, meus irmãos? Quando você entende, quando você obedece os princípios de Deus para a sua vida, na primeira parada, Ele te dá força para caminhar o resto que for possível. Amém? E olha só que interessante. Eu amo os detalhes da palavra. Deus falou com ele, fortaleceu, mostrou a escadaria. Gente, é o local onde foi construído o templo. O local que depois, ali, aquele mesmo lugar. Onde Isaac, Abraão foi sacrificar Isaac. Naquele mesmo lugar. Betel, Bet, casa, de Elohim, casa de Deus. Falou, olha, eu vou te abençoar, eu estou com você, você realmente tomará posse dessa terra, essa terra que você está pisando aqui vai ser sua, mas primeiro cumpra com a ordem que foi estabelecida. Amém, meus irmãos? Porque ele podia muito bem já falar, se fosse eu, falar assim, Deus, na bênção, maravilha, 18 quilômetros andando, vou ficar aqui, é aqui mesmo que eu vou acampar. Deus, muito obrigado. Maravilha. É isso que eu precisava ouvir. Olha, fiquei animado. Vou acampar aqui, vou morar aqui. É aqui que eu vou estabelecer. E não vou mais atrás de mulher nenhuma. Apesar de conta, mulher dá muito trabalho, despesa, não sei o que, isso aqui. Não, vou ficar aqui. Mas a palavra do Senhor falou, estarei contigo. Mas, primeiro, cumpra aquilo que foi ordenado. Amém, meus irmãos? 18 quilômetros de lamúria, 18 quilômetros de choro, 18 quilômetros de canseira, 18 quilômetros não é nada perto dos 750 menos 18 vai dar 732. Meu filho, na primeira parada você vai receber uma dose que te dá asas. Nem Red Bull vai fazer você, vai se segurar. Você vai sair, meu filho, cantando os Pirelli. Você vai que você não vai ver passar os 732 que tem pela frente. Você vai vencer, porque Deus te capacita. Amém? Os princípios de Deus para a nossa vida. Fala assim, primeiro, submeter as autoridades. Segundo, obedecer a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? 2 princípios que nos darão vitória. 2016 está aí pela frente. E eu vou dizer mais, hein? Tem gente aí meio borocochô. Está acabando o ano. Que dia que é hoje? 10. 9, não é 10 ainda. 9. Hoje é dia 9. Dia 9 de dezembro. Está acabando o ano. Eu ainda não consegui. Meu irmão, se você parar agora, se você cumpriu com a sua parte e parar agora na presença de Deus, esse restante de ano não é nada para Deus. Para Ele mudar, transformar, porque o nosso Deus faz caminho onde você não vê. Ele faz coisas inimagináveis, porque Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Você crê? Fica em pé, no nome de Jesus. Pessoal do louvor, pode subir, porque nós vamos tomar posse dessa palavra. O nosso Deus está no controle. O nosso Deus vence todas as crises. Amém, meus irmãos? A primeira parada, por mais difícil que seja o começo, obedeça e vá. Cutuca o seu irmão do seu lado e fala assim, obedeça e vá, meu irmão. Fala assim, faça aquilo que eu te ordenou. Obedeça a palavra de Deus. Amém. No começo é difícil, fala, no começo é difícil.
Ah, mas depois vem a vitória, amém? Olha aqui, meu irmão, depois você lê em casa o restante do capítulo 28 aqui, nem fala o resto, olha, o resto dos 732 quilômetros, nem menciona, já fala, ele chegou em Padan Aram. E de repente ele observa uma mulher linda, maravilhosa, ali tirando água no poço. Aí ele fala assim, era mentira, não é descabelada, não é desdentada, não é manca. Amém, meus irmãos? Não caia na cilada do diabo. Deus está interessado na sua vitória, no nome de Jesus, amém?